Boa tarde, pessoal. Meu nome é Inácio Corrales. Seja todo mundo bem-vindo ao nosso programa Investidor Digital 1212. A gente conversa aqui todo dia não, uma vez por semana, sobre o investimentos imobiliários. E a gente gosta aqui de falar sobre um tipo específico de investimento imobiliário. Investimento imobiliário para serem alugados e tentar conseguir com que eles se paguem sozinhos. E falo tentar conseguir com que se paguem sozinhos quando a gente consegue que o aluguel é maior do que a parcela do financiamento. Basicamente é isso. Porque não é que magicamente o apartamento se paga sozinho, é que a gente tem que conquistar isso. Aos poucos, passo a passo, no caminho, a direção certa. E a cada semana a gente toca em alguma temática. Hoje a gente vai falar sobre um delicado erro que pode custar muito caro ao investir em apartamentos. E para piorar a situação, é o erro solapado. É um erro que se, inclusive conhecendo ele, é muito fácil de cometer, é muito fácil de cair nele. Inclusive nós aqui na Brokers, quando estamos avaliando projetos para serem lançados ou vendidos pelo time, é uma complicação porque a gente já passamos pelo fato que estávamos na metade, três quartas partes da negociação, e a gente, a gente esqueceu de analisar esse assunto aqui, que na realidade é onde que a gente tem que começar o nosso análise financeiro para determinar se a gente está ou não frente a uma boa oportunidade de investimento. E é delicado, delicado, delicado. Por isso que hoje vamos falar sobre esse assunto. É muito provável que a gente volte nesse assunto várias vezes para o futuro, mas é importante que hoje prestemos muita atenção nesse assunto, porque, como falei, é fácil de cair nesse erro. Qual será aquele erro? Antes de começar, como não lembro se me apresentei, meu nome é Ignácio Corrales, com G, Ignácio. Deixa eu ver se está bem escrito aqui no meu. Está bem escrito. Ignácio Corrales. Eu sou diretor de marketing da Brokers Digitais. E se vocês já perceberam, eu sou estrangeiro. Sou estrangeiro. Sou chileno. Eu moro aqui já há alguns anos. Sou casado com brasileira. Moro no sul do país, no estado de Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado, na cidade chamada Três Coroas, que recentemente foi fortemente afetada pelas enchentes. Não para de chover nessa cidade, gente. Que coisa, quase um mês chovendo, chovendo, chovendo ainda ontem. Hoje tá tranquilo. Graças a Deus, a cidade já está no nível 2 ou 3, já passamos na fase de reconstrução. Ainda estamos limpando a cidade, obviamente, mas começamos a reconstruir. Graças a Deus, a gente ainda precisa bastante ajuda. Obviamente, nós aqui fazemos nossa parte. Minha casa, graças a Deus, não sofreu acidente nenhum. A água chegou a 30 centímetros, não entrou, graças a Deus. A minha casa, o do vizinho do lado e do outro lado, não atingiu a gente, mas o vizinho desse lado e desse lado e toda a rua para baixo era o rio. O carro flutuando para baixo, tá? Hoje me rio, mas naquela noite foi bem complicadinho. Bom, voltando no assunto dos investimentos imobiliários, qual que é esse erro? E para conquistar ou para chegar na conclusão do erro, porque a gente conclui essa, esse erro, não é que não é tão óbvio. Será óbvio quando eu fale, mas antes que eu fale não é tão óbvio não. Então, para entender melhor, precisamos entender qual que é a forma tradicional de resolver cada um dos desafios que nos separam entre o ponto A
e o ponto B, sendo o ponto A, aonde que a gente está hoje, o ponto B, aonde que a gente precisa chegar. E se eu ainda estou tentando investir em apartamentos, a primeira coisa, cronologicamente falando, que a gente tenta resolver é a entrada. Ixi, tem um pouquinho de poupança ou não. E queria ver se eu consigo investir. Daí eu vou uma sala de venda, ligo para um corretor, amigo, conhecido, parente, qualquer coisa. Então, uma pesquisa, será que eu consigo investir? Será que eu consigo comprar alguma coisa? Aí o cara fala, nossa, tem aqui um portfólio de investimentos, bará, bererê, e vende para ti um investimento que você acha boladão. Que show de bola, gostaria desse. Quanto custa? Daí o cara fala, bom, me diga quanto você ganha, quanto você deve, faça uma análise financeira. Daí você acha muito caro, muito barato e começa por aí. Só que o primeiro obstáculo não é esse. O primeiro obstáculo é a entrada. Aí o cara fala para você como você gostaria de pagar a entrada, tem que dar um ato ou sinal, também conhecida como ato ou sinal, de, sei lá, 5.000, 10.000 reais, dependendo do projeto, as condições que a incorporadora oferece. E você pode contra-oferecer. E o primeiro desafio é a entrada. Logo que você resolve esse desafio, o seguinte desafio é o financiamento. O financiamento vai depender do orçamento que você definiu no início, seja o valor da propriedade. Eu queria comprar um apartamento de 500 mil, só que o banco me empresta só para conquistar o apartamento de 400. Se eu quisesse comprar o de 500, volto ao problema número um, que é a entrada. Ou seja, o banco me empresta o 80% de um apartamento, só que o máximo é 300 mil. Acabou. Não consigo te emprestar mais. Aí você, a diferença de 300 para 500, você que tem que colocar a entrada. Ah, não, mas que eu queria um apartamento de 600. Oh, então tá, então tem que botar de 300 para 600, porque o banco vai te prestar até o limite de 300. Então aí você passa para, fica brincando entre o problema um e o problema 2, né? Entrada, o orçamento. Entrada, o orçamento. Enquanto você fica brigando entre problema um e problema 2, vai passando o tempo. E vai passando um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Mesmo você com capacidade de acesso a financiamento, mesmo você com capacidade de pagamento mensal para pagar essa entrada, você fica procrastinando porque você quer aquele apartamento de 600 quando você poderia começar já a investir naquele apartamento de 300. E o que tem de errado isso? Bom, que no investimento imobiliário, especificamente no investimento imobiliário, o tempo fica a seu favor ou na sua contra. Ou seja, se você já investiu, assinou um contrato de promessa e compra-venda, você fica quieto, cajado, enquanto o preço do apartamento vai aumentando. Você fica, opa, subiu mais um pouquinho. Oh, subiu novamente. Oh, agora sim subiu bastante. E fica feliz, quietinho. Quem ainda não investiu fica reclamando. Oh, essa porqueria aumentou de preço novamente? E tá tudo bem, é assim que funciona a história. Mas os desafios em ordem cronológica que você brinca é o número um, número dois, entrada e financiamento. Enquanto você não resolver isso, não passa para o desafio 3, que é quando você compra um apartamento para que você pague sozinho, você precisa de duas coisas. Você precisa de um inquilino para pagar o aluguel e precisa do financiamento. Por que eu falo isso? Pensa comigo. Se você pretende que o apartamento você pague sozinho e você mora naquele apartamento, é você que está pagando. Se você tem um inquilino e você não conseguiu um financiamento porque você pagou à vista ele, foi você que pagou. Tá entendendo? Então, para que você consiga, conquiste
que um apartamento você paga sozinho, você precisa minimamente dessas duas coisas: aluguel e financiamento. Então, não é só comprar, precisa do inquilino também. O outro desafio que você precisa resolver no meio dessa tormenta toda é informação. Aonde, localização, acabamentos, mobília, ah, incorporadora, contratos, garantias, cláusulas. Que acontece se? Que acontece se fico enfermo? Que acontece se fico grávido? Que acontece se sou demitido? Que acontece se não consigo financiamento lá na frente? O único momento que você consiga investir em entrega futura com financiamento imediato é pela Caixa. Mas aqui a gente está falando não necessariamente pela Caixa. Pode ser, como pode não, mas não necessariamente. Portanto, isso aí é delicado. Beleza? Então, esse é o jeito tradicional, o jeito intuitivo de investir. Ou seja, entrada, financiamento, administração. Ou seja, como é que você resolve o aluguel? E o erro está no aluguel. Como assim? Imagina você pretende que o apartamento se pague sozinho, resolve a entrada, resolve o financiamento, fica brigando com problema um, problema 2, até que você finalmente decide que você vai investir no apartamento porque você resolveu a entrada, resolveu o financiamento. Parabéns, você foi lá, esperou, aguardou, ficou quietinho, o preço do apartamento aumentou, está todo mundo feliz, conseguiu o financiamento na data de entrega. Olha só, chegou o Habites e você conseguiu seu financiamento. Daqui a pouco, você coordenou a entrega das chaves. Ó, senhor, parabéns. Parabéns. Você tira foto do apartamento. Beleza. Você se sente orgulhoso. Nesse momento, com as chaves na sua mão, você se lembra: opa! E agora? Quem poderá ajudar-nos? Quem poderá ajudar-me? Tenho chaves. E agora? Quem poderá ajudar-me a alugar esse apartamento? E outra, você mora em Gramado, o investimento em São Paulo. Ah, não. É que se você mora em Gramado, tem que investir em Gramado. Ah, é? E se eu morasse lá na última cantinho lá do interior, do interior, do interior, só consigo, sei lá, só tem sítio lá, então não consigo investir. Quem mora nos sítios não consegue investir em outra coisa que não seja um sítio perto dele. Ah, nada a ver, né? O mundo mudou. O mundo, para pedir um carro, para pedir um táxi, mudou. O jeito de estudar mudou. O jeito de pedir comida mudou. Tudo mudou. Mudou online. E o investimento foi para online. Investimento digital. Esse programa se chama Investidor Digital. São pessoas que conseguem enxergar que as oportunidades de investimento estão por todo lugar, não só onde que eu moro. Portanto, eu preciso resolver a administração do meu apartamento, o aluguel do meu apartamento à distância. E essa é uma parte só do problema, o desafio da administração, que é quem que poderá me ajudar a administrar essa porqueria aqui. Comprei. E agora, quem que administra? Só que esse não é o erro, meu querido. Ainda nem chegamos no erro. Como assim? Vamos supor que você tenha resolvido a administração. Você tem um amigo corretor, ou melhor ainda, você contrata uma empresa profissional que ajude você a fazer isso. Porque, por acaso, na vida, você decidiu que ia alugar o apartamento pelo Airbnb, pelo short stay. Seja aluguel por dia, por noite, por semana, por mês, aquela história toda. Você decide mobiliar, decorar o apartamento, faz um investimento extra. Não é pouca coisa, hein? Você prepara. Que deixar ele decorado bonitinho, que nem aquele aqui, uma coisa dessa, dá um trabalhinho. Também nem precisa que seja muito sofisticado, tá? Tem uns kitzinhos, tem uma listinha de coisas, itens,
que já está todo meio que padronizado isso aí, graças a Deus. E essas empresas profissionais nos ajudam nisso. Só que ainda não cheguei no erro, meu. Esse não é o erro. Que pode ser, né? Pode ser um erro não calcular certo esse valor a mais. Então, porra, Inácio, fala de uma vez qual que é o erro. O erro é o aluguel. Como assim? O aluguel, cara. O valor do aluguel. Ah, é? Como assim? O valor do aluguel, meu querido. O valor do aluguel não é para pagar o financiamento, para que se pague sozinho? É. Então tá. Se você tem um financiamento desse tamanho e aluguel desse tamanho, porque você errou na quantidade de anos, na entrada, nos juros, e você calculou errado, você tem um negócio em contra. E pode ser, tá? Você pode intencionalmente fazer com que seu apartamento não se pague sozinho no primeiro ano, nem no segundo. Porque o financiamento pode ser com juros fixos, tabela price, que é fixo no tempo. Mesmo valor no tempo. Não há saque que é decrescente, a price, que é fixa. Só que você investe em um setor que é de alta demanda de aluguel crescente. Essa palavra é importante. Crescente. Ou seja, o valor do aluguel começa por aqui e vai aumentando, aumentando, aumentando. Tá? Mas se você sabe, ou avalia, estuda, analisa o valor do aluguel com antecipação, você não erra pesado, feio no valor do financiamento. E isso faz parte do orçamento, que faz parte da briga 1 e 2. Ou seja, é exatamente no contrário. Primeiro a gente analisa o aluguel, o valor do aluguel, além da administração, daquela história toda, e você decide se vai alugar pelo Airbnb ou pelo anual, e avalia ambas opções, e vamos lá, você decide que vai pelo anual, fica mais fácil, o valor é fixo. Ou se você decide ir pelo Airbnb, um pouquinho mais complicado, qual que será a ocupação média, o preço médio? E você calcula e decide, eu vou fazer uma estimativa pessimista nesse valor, optimista nesse, altamente provável nesse. Beleza, baseado nisso, você decide seu orçamento, o qual depende da entrada, porque ninguém obriga você que seja 20% da entrada, dependendo dos seus interesses, pode ser 30% ou 40% da entrada, ou 50%. E aí isso vai afetar diretamente a negociação que você vai fazer com a incorporadora para pagar a entrada. Talvez você não precisa de umas parcelas tão pequenininhas. Você precisa de uma parcela maior para conseguir chegar ao 30% ou 40% da entrada. Então, é exatamente o contrário. É aluguel, valor do aluguel e um equilíbrio entre financiamento e entrada. Entendeu? Para que o valor da parcela fique de um valor calculado com antecipação ou ah, projetado, né? Especialmente se você vai investir em entrega futura. Se fosse entrega imediata, fica bem mais fácil. O problema de entrega imediata é que você não consegue negociar muito bem a entrada. A entrada tem que pagar à vista. Excetuando se você conseguisse uma incorporadora que financie você com data posterior à data de entrega. Isso ali no Chile existe. Não vi em nenhum outro país que existisse. Adivinha, boa adivinadora, onde que a gente está trabalhando aqui no Brasil? Tentando conquistar o quê? Tentando conquistar, melhorar as condições de pagamento da entrada, porque isso facilita atingir o equilíbrio no valor do aluguel. Porque o financiamento não depende só do valor da entrada, depende também dos juros e da quantidade de anos. Só que a quantidade de anos tem um limite, né? No máximo 30. Depois disso, tem que começar a administrar os juros. Só que os juros você consegue administrar pouca coisa. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você consegue ficar mais bonito, né? A gente fala aqui de se vestir de noiva, noivo, ficar bonitinho para que todo mundo queira dançar com você, para que todos os bancos queiram dançar com você e você consiga a melhor negociação possível
o melhor juro possível, a melhor condição possível. Só que acabou por aí, daí a variável que você realmente consegue mexer pesado é a entrada. Sacou? Então a diferença do aluguel e a renda é que o aluguel é a administração. A renda é o valor que entra na sua caixa todo mês. Alugar um apartamento é uma coisa. Calcular a renda do aluguel é outra. E é uma diferença gigante no meu análise. Ah, eu tinha aqui anotado forma de acertar o valor mas acho que já falei sobre isso e também já falei qual que é o famoso erro que a gente fala, eu já acho que já falei. E, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter sido muito chato, muito grosso, muito agressivo, falar alto. Mas que esse tema aqui não só me apaixona, mas também que esse assunto aqui, esse erro aqui é muito delicado. Gente, a gente já passou por tanta negociação e a gente está bem no financinho, negociando com a incorporadora, praticamente fechando o contrato, e daqui a pouco alguém, olha, e em quanto que está o aluguel por aqui? Ninguém sabia, gente. Ninguém calculou. Ué, porque dependendo do valor do aluguel, você tem que negociar as parcelas da forma de pagamento do investimento. Se você vai fazer um lançamento, e quando eu falo lançamento, eu estou falando de um lançamento de uma oferta de investimento. Pode ser na planta, pode ser em obra, ou inclusive poderia ser entrega imediata. Aí você dá um jeito para negociar com a incorporadora, ou a brokers, talvez negocia um financiamento direto, dá um jeito aí. Você conseguiu um financiamento com data posterior à data de entrega. Pode ser? Era isso. Mando um forte abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado. Em breve estarei acompanhado de mais um profissional do mundo dos investimentos imobiliários, do mundo imobiliário. Uma pessoa que sabe muito. Não sou corretor também, né? Obviamente, vamos trazer aqui corretores para nos acompanhar nesse programa. E não ficar falando sozinho, porque é bem mais divertido quando a gente vai no bate-volta, eu dou minha opinião, você dá a sua, e por aí vai a história. Mando um forte abraço para vocês. Deixa eu ver onde que está o videozinho para fechar essa live. E é mais ou menos isso. Forte abraço. Ai, puxa vida, eu esqueci da Instagram novamente. Coisa já. Então tá bom, faz parte. Esqueci mesmo. Até próxima semana com mais um tema, mais um assunto a ser discutido. Até a próxima.